Pessoal, lembrei de um negócio aqui que a gente usava muito e eu fui salvo muitas vezes, que é a expressão salvo pelo gongo. Muita gente já ouviu isso, com certeza você já ouviu, que alguma pessoa foi salva pelo gongo. E o que significa isso? Nas lutas de boxe, ou luta livre, ou qualquer luta, quando o juiz vê que um está apanhando demais e correndo até perigo, ele faz um sinal e alguém toca uma campainha de telefone daquelas antigas, trim, trim, ou uma batida num surdo, que é aquele instrumento que alguns chamam de tambor, mas que o nome é surdo. Então, dar uma pancada daquela significa o fim da luta. Acabou a luta. Aí entra gente que segura o batedor num canto, o ringue, e outro vai cuidar de ver se precisa de algum socorro que estava apanhando. Então, esse que estava apanhando foi salvo pelo gongo. E essa expressão virou comum. Muita gente usa até hoje. Quando você escapou de alguma coisa por um triz, se diz que você só foi salvo pelo gongo. Eu, por exemplo, sofri um AVC e fui salvo pelo gongo. O gongo, no caso, foi a Rosângela. Já contei essa história, que ela me achou e foi dar socorro e me levar para o hospital de urgências. Quer dizer que eu fui salvo pelo gongo. Aliás, não foi só essa vez, não. Foi várias. Outra, por exemplo, teve uma época aqui em Goiânia que tinha muito assalto de noite nas ruas, mas era muito mesmo, virou uma coisa esquisita. Eu fui assaltado 2 vezes no ponto de ônibus lá no Novo Horizonte, eu saía namorar a Rosângela, pegar o ônibus para voltar para casa, lá no ponto, parava uma Brasília, o carro que eles mais gostavam, porque era fácil de roubar, e porque quando abria a porta do passageiro da frente, era fácil levantar o banco do passageiro e a pessoa descer com a arma apontada e anunciar o assalto. Eu fiquei tão traumatizado que eu não podia ver uma Brasília. Tinha uma amiga nossa lá, da turma nossa, que era a Sueli Magrela. Ela tinha uma irmã que era a Marise. Essa Marise tinha um namorado que tinha uma Brasília vermelha. E coincidia sempre que eu estava vindo embora depois do namoro, ele também estava indo. Eu estava lá no ponto e ele vinha com a Brasília e eu tremia todo. Todo, todo, todo. Bom, eu fui assaltado algumas vezes lá nesse ponto de ônibus, lá no Novo Horizonte. E agora, a vez pior que eu passei, que eu fui salvo pelo gongo, peguei um ônibus, tinha um ônibus Novo Horizonte via Marista, que passava na Paraíba e Tocantins. Todos os dois tinha pontos que ficavam bom para mim, perto de casa. Mas tinha um ônibus da Paraúna que vinha do Garavelo. E ele ia até a rodoviária e passava lá no centro. Só que ele só passava na Avenida Araguaia e na Paranaíba, que era longe da minha casa. Aí um dia eu falei, eu vou descer aqui na Araguaia e vou andando a pé pela Rua 4, que é pertinho, logo eu chego em casa. Aí desci do ônibus, fui andando pela Rua 4, ali perto das lojas dos turcos. De repente uma Brasília começou a andar devagar perto de mim e um cara desceu apontando a arma. E eu tive um reflexo tão ligeiro, que foi um dos mais ligeiros da minha vida. Quando eu estava correndo da Araguaia rumo à Avenida Goiás, perto das lojas de calçados ali, a Feiticeira e outras, eu lembro de ter passado por uma porta que tinha entre duas salas que dava para o fundo, provavelmente porque lá tinha alguma residência. Isso era muito comum, é muito comum. Mas na ida eu vi a porta, mas não tive reflexo. Lá na frente, na esquina das 6, eu parei. E os caras pararam também, eu aproveitei e voltei correndo, aí já sabendo onde que eu ia entrar, naquela porta aberta. Aí entrei na porta aberta, gritando e batendo na porta. Tinha uma senhorinha lá, já de idade, toda assustada, abriu a porta. Eu contei para ela o que estava acontecendo, ela chamou um filho dela que morava lá também, no apartamento em cima. E ele, se não me engano, ele era policial, ou civil ou federal. Desceu com uma arma grande. E eu expliquei o que estava acontecendo, mostrei minha carteira funcional da CIMA, que eu trabalhava, e falei para ele que estava sendo perseguido. Ele pegou essa arma dele e saiu lá para o portão.
Aí os caras pegaram um galão, um cara desceu do carro e mostrou um galão para ele e falou: esse cara aí tava roubando gasolina. Olha, ele tá roubando gasolina para quê? Se for beber, ou para tocar fogo em mim, né? Pois é, e a polícia veio, fez umas interrogações para mim, me botando na parede, perguntando se eu não estava com fuminho por ali, eles estavam atrás desse fuminho, um pozinho. Aí eu consegui convencer eles que não, que eu era de bem. E eles me pegaram, colocaram nessa rádio patrulha, que era um Fusca. O dono da casa lá ajudou a eles a me levarem para casa e dar aquilo por encerrado. Aí eles foram com esse Fusca da PM, uma rádio patrulha, pararam lá na 23 com a 23A, que era onde ficava o edifício Del Rey, onde eu morava. Aí eu desci, eles me deram alguns conselhos para não ficar andando de noite pela rua, que era perigoso. Eu falei, tá bom. Parei de andar muito, passava vindo da Rosângela mais cedo. Mas não tinha jeito, aí fui assaltado lá no ponto de ônibus. Um dia ligaram lá na cima, perguntando se eu tinha perdido a carteira. Eu falei, perdi não, eu fui assaltado, levaram minha carteira com documento e tudo. O cara falou, eu vi uma carteira funcional a sua aqui, que você trabalha lá cima, por isso que eu estou te ligando. A sua carteira está aqui em casa, com os documentos. Como é que faz para te entregar? Eu falei, você sabe onde é a farmácia do Gilson? Eu falei, sei demais, velho. Deixa lá com ele, por favor. Fala para ele que eu vou lá buscar. Que eu fui assaltado e você achou a minha carteira e deixa lá, vai deixar com ele para me pegar. Tá bom? Tá bom. Então, joia. Aí lá vou eu, de tardezinha, pegar o ônibus e ir lá buscar minha carteira e aproveitar para dar uma passadinha na Rosângela, cara, né? Passei alguns apuros feios. Feios, mas feios mesmo. Mas hoje está mais quieto esse negócio. Na época virou praga o tal do assalto à mão armada aqui em Goiânia. Bom, paciência, né? Não teve maiores consequências, só os furtos e roubos mesmo, os assaltos, os dinheiros que levaram e documentos. Mas não fui machucado nem morto. Então já tenho que dar graças a Deus por isso. Isso aí, pessoal. Legal. Até a próxima.